és mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em eu ser. Tu és o alto, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida para o teu louvor. Tu és o alto, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Dia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu
pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. À noite, a paz do Senhor. Nada vale mais do que a presença do Senhor. E hoje a gente está aqui mais uma vez, humildemente, desejosos de sentirmos a presença do Senhor, crendo que Ele não apenas se faz presente, como deseja edificar a nossa vida por intermédio da Sua palavra. Quero mandar um beijão antes da gente orar para o pessoal que está conosco, mandar um beijo para a Irene, um abração para o Luciano Gomes, Lourdes Gonçalves está com a gente, a Romilda Fernandes, mandar um beijão, Rodrigo Mansur, Renata, filha, Isilda Antunes, minha mãe que hoje está lá em Resende, hoje ela está perto da Sueli. Sueli está em Barra Mansa, minha mãe está em Resende. Minha tia Neuza lá na Bahia, minha tia Helenita em São Paulo e Sueli em Barra Mansa. Graças a Deus pela vida de vocês. A Beatriz está conosco também. Hoje a gente teve a oportunidade, fomos votar em Niterói, encontramos alguns irmãos. Dentre os irmãos que nós encontramos a Beatriz. Paulo também está com a gente, saudade de falar com o Paulo. Essa semana vamos colocar aí nosso papo em dia, não é? Voltando ao normal depois dessa maratona. Peço desculpa a vocês, eu não pude hoje, eu não consegui gravar a live das 9 porque eu não estava com internet. Para devocional eu consegui gravar e aí quando eu cheguei aqui no estúdio eu pude enviar para os irmãos por Zap e subir para o YouTube também. Foi um dia atípico,
não é? Voltamos à normalidade. Hoje a gente está competindo um pouquinho com aí a atenção que alguns estão dando aí ao resultado da apuração das eleições e vamos seguir. Precisamos fazer aqui o que precisamos fazer e não podemos deixar para outro momento. Não é? Afinal, a gente precisa dessa edificação que vem por intermédio da palavra e eu agradeço muito a chance de poder estar com vocês. Quero estender também esse beijo e abraço ao pessoal que estiver com a gente por intermédio de sala de vídeo. Tá bom? Geralmente Daniele abre sala de vídeo e aí a gente tem mais pessoas conosco que eu não consigo ver por aqui. Vamos orar? Pai, oramos hoje em especial em favor das eleições municipais, pedindo que o Senhor possa abençoar a vida daqueles que serão eleitos, que possam representar bem o teu povo, promovendo justiça, equilíbrio, que o Senhor seja com cada um deles. Ó Pai, que possamos viver um tempo melhor do que o que nós estamos vivendo, que possamos nos sentir bem representados por aqueles que hão de nos representar ali na esfera municipal. Pedimos que o nosso coração, como teu povo, não esteja depositado na política, crendo que eles vão fazer o que, na verdade, somente o Senhor pode fazer por nós. E também que não venhamos a transferir aquilo que nós devemos fazer para qualquer outra pessoa, que possamos assumir aquilo que nós podemos e precisamos fazer. Que o Senhor muito nos abençoe, edifique por intermédio da palavra. Cremos que quando a tua palavra é pregada, ó Pai, algo entra em nós, promove mudança e podemos, a partir da tua palavra, fazer coisas diferentes, transformadas, melhoradas, que comunicam a glória do Senhor. Pai, eu quero te pedir que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus, nosso coração seja liberto, haja paz em nós, que possamos ser curados, que seja uma noite do Espírito Santo agir poderosamente na nossa vida. Temos muitos impedimentos, nós não podemos estar presencialmente com os irmãos, mas cremos que o Senhor é poderoso para visitar cada lar aqui representado. Que sejamos tocados pela tua palavra, que de maneira simples no que vamos fazer o Senhor opere o teu sobrenatural, trazendo a revelação, a porção do céu que enche e faz o nosso coração transbordar de alegria pela tua presença. Nós assim oramos, Senhor, toca-nos, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu quero ler Lucas, capítulo 22. Eu quero ler o verso 42 e o verso 43. Hoje eu quero pregar uma mensagem sobre a maneira como a gente recebe os nãos da vida. Eu estou dando um título, Você é grato pelos nãos da vida? Hoje eu preciso que você faça essa reflexão. Como você lida com os nãos recebidos? Você queria que fosse de uma maneira e recebeu o não, uma palavra de negação. Como é que você lida com isso? E vamos ver, à luz da palavra de Deus, algumas coisas que podem nos ajudar, norteando a nossa vida para que nós possamos viver aquilo que Deus deseja para nós, cumprirmos a vontade do nosso Senhor. Bom, o texto diz assim, Lucas capítulo 22, versos 42 e 43. 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Vejamos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que os nãos que recebemos da parte de Deus não significam que Deus não quer agir na nossa vida segundo o que pensamos. Talvez o que acontece conosco, talvez o que nos suceda é um sinal de imaturidade. Quando uma pessoa não é madura,
Muitas vezes eu não posso fazer o que quero fazer porque o que eu quero fazer demanda um nível de maturidade. Então, o que acontece é que às vezes o nosso coração ele se mostra despreparado diante daquilo que Deus quer fazer. Eu quero que você vá analisando os nãos que você já recebeu. Possivelmente você vai se enquadrar em alguma coisa que eu vou falar e eu creio que o Espírito Santo vai atuar. Muitas vezes Deus diz não e o plano de Deus é dizer sim, mas até que ele diga sim, ele espera que a gente amadureça, que nós cresçamos, que nós sejamos preparados. É muito difícil, estou pregando algo que é muito difícil da gente ouvir. Porém, se a gente não discerne bem os nãos que recebemos, no sentido de como reagimos, a nossa vida não avança. Às vezes a gente não consegue andar para frente porque reagimos mal aos nãos que recebemos de Deus. Recebemos nãos, às vezes, dos homens. Porém, Deus é muito maior e ele deixa prevalecer muitas vezes o não dos homens porque ele tem algo para a nossa vida. Então eu preciso sempre crer que eu estou me referindo a Deus. Eu estou escutando diretamente de Deus e Deus tem um plano para mim. No texto, Jesus se refere a Deus. Ele não culpa ninguém. Ele não culpa os seus patrícios. Ele não culpa os romanos. Ele não atribui nenhum nível de culpa aos seus discípulos. Ele chega para o Pai e, crucificado, ele diz assim: olha, se quiseres, podes passar de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. E Deus disse não para Jesus naquele momento. É importante que a gente saiba que até o nosso Senhor recebeu um não. Só que a maneira como Jesus lidou com o não do Pai foi declarando que o que precisava prevalecer, a confissão de Jesus foi: contudo, seja feita a tua vontade. Isso é difícil, não é? Isso é difícil, mas a gente crê que o Espírito Santo está em curso, está agindo no nosso coração, trabalhando para que a gente aprenda a preferir a vontade de Deus do que simplesmente que Deus faça aquilo que a gente quer que Ele faça. Deus não vai fazer aquilo que você quer, Deus vai fazer aquilo que Ele quer e precisamos crer de todo o nosso coração que aquilo que Ele quer para nós é muito melhor. Jesus teve seu pedido negado, o cálice não foi passado e a bênção é que, através daquele cálice que não foi passado, nós, eu e você, fomos salvos. Através do sacrifício de Jesus, nós encontramos aquilo que ninguém pode nos dar, senão o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, que é a salvação dos nossos pecados, é o acesso ao Pai. Antes, vedado, mas o véu se rasga de cima a baixo, abrindo o caminho através da cruz, através do seu sangue derramado, para que nós cheguemos até o Senhor. Bom, eu tenho coisas para receber de Deus, mas acompanhado, veja bem, acompanhado daquilo que eu vou receber de Deus, Deus também opera para que eu tenha estrutura para receber. Esse é o detalhe que às vezes está faltando. Deus, às vezes a gente usa uma expressão, né? A gente diz assim, Deus está caprichando. Não, Deus já tem pronto. Deus já tem pronto nas suas mãos aquilo que Ele há de nos dar. O que Ele está esperando não é porque Ele depende de esperar, mas simplesmente porque Ele está estruturando você. A sua casa, se não tivesse uma fundação que desse estrutura, você não conseguiria construir absolutamente nada, não ficaria de pé. Mas o que mantém sua casa de pé é o quanto de estrutura está ali suportando, sustentando a construção. Então fica tranquilo, Deus gosta de abençoar. Deus gosta de entregar bênçãos aos homens. Você não gosta de dar, a Bíblia diz isso, né? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Deus gosta de presentear, de galardoar. Deus, ele tem prazer em fazer
a nossa vida abençoada. Mas, para além da bênção, ele estrutura a nossa vida. Já passou pela sua cabeça que a bênção que você aguarda demanda uma estrutura que está em curso e depende da abertura do meu e do seu coração. Quando eu abro o meu coração, o Espírito Santo vai pavimentando a terra da nossa alma para que possa passar e suportar a bênção que vai chegar. Então a bênção já está nas mãos do Senhor. O meu papel, o seu papel, é criar as condições, emocionalmente falando, disponibilizando a nossa vida para que ele faça a obra que precisa ser feita. Então, aqui é uma instrução, não é? A gente percebe que se Deus tem a bênção nas mãos pronta e ele deseja nos dar e depende de nós, qual deve ser o nosso foco? A bênção ou deixarmos que a terapia de Cristo aconteça em nós? Peça para Deus para ter um coração perdoador. Peça para Deus para ser uma pessoa pacificadora. Peça para Deus para que você tenha domínio próprio. Peça ao Senhor que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque as bênçãos que você necessita, Deus conhece todas, uma por uma. Deus sabe aquilo que você precisa. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo faça a obra, porque vontade para nos abençoar não falta para o nosso Deus. Deus não quer dar bênçãos que possam criar embaraços na nossa vida. Para que a bênção de Deus não seja embaraço para nós, nós precisamos disponibilizar o terreno do nosso coração para que a obra seja feita. Eu gosto muito de usar uma expressão, né? Jesus é o lavrador da nossa alma. Então ele arranca a erva daninha, ele arranca aquilo que pode impedir da semente germinar, frutificar. Ele vai trabalhando a terra para que a terra possa frutificar. Mas não há problema com a semente. Você vai ser abençoado, você vai frutificar, mas isso demanda um trabalho que é feito pelo Espírito Santo no meu e no seu coração. Bom, às vezes a gente recebe um não de Deus e esse não sinaliza que nós podemos estar na direção errada. Precisa passar pela nossa cabeça, né, a fé em Jesus, o fato de sermos de Jesus, de sermos discípulos de Jesus, deve nos fazer levar em consideração que muitas vezes nós estamos indo na direção errada e o não de Deus é, na verdade, um livramento. Você recebeu um não, teu semblante descaiu, você ficou entristecido, angustiado, você se irritou até mesmo, você quis reagir, mas se você é alguém que busca a presença do Senhor e é cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai testificar no seu coração que Deus está te livrando. Você é capaz de demonstrar gratidão ao Senhor pelo não, que trouxe irritação para o coração, para a carne, mas que enobreceu o teu espírito, porque ao fim e ao cabo você foi livre, você recebeu livramento da parte do Senhor. Olha para trás, não precisa olhar com saudosismo para aquilo que passou. Você pode olhar o que passou e acreditar de todo o seu coração que os nãos ao longo da vida também significaram livramento da parte do Senhor para a nossa vida. A Audilene está dizendo assim: temos que aprender a descansar em Deus, aproveitar para santificarmos nossas vidas em meio ao nosso processo. É exatamente isso. O cristão precisa procurar por santificação, porque Deus, a respeito da nossa vida, Ele sabe o que faz. Deus sabe o que faz com a Cíntia, Deus sabe o que faz com o Sandro, Deus sabe aquilo que faz na vida do Maurício, na vida da Beatriz, da Isilda, Deus sabe o que faz na vida da Bárbara. Porém, a nossa resposta a esse Deus que sabe o que faz e que faz e realiza na nossa vida deve ser a busca por santificação, porque, na verdade, quanto melhor nós estivermos com o Senhor no sentido de intimidade, de entrega, mais leve se torna o tempo da espera e a obra que precisa ser feita. Nós precisamos compreender que na sucessão dos nãos que recebemos,
Deus está forjando um caráter em nós. Você recebe um não e aquilo te leva numa outra direção. Quantas vezes recebemos o não e, apesar de um abatimento inicial, aquilo nos levou a pensarmos melhor, refletirmos melhor. Quem tem filhos sabe que a gente não pode dizer sim sempre. É preciso que a gente aprenda a dizer não para os nossos filhos e sabemos que, pelo fato de nós muito os amarmos, nós precisamos dizer não, e isso tudo tem a ver com o caráter que a gente deseja que eles tenham diante da vida, diante dos homens. Se uma criança recebe sim para tudo aquilo que ela quer, ela se torna uma criança mimada, boba, ingênua, incapaz de lidar com as situações da vida. Agora, uma criança que sabe ouvir não, que aprende a ouvir não, ela vai crescendo e vai se tornando uma pessoa madura, capaz de lidar com os desafios propostos. Quanto mais fé, melhor a gente lida com o não. Porque o não que a gente recebe testa a nossa fé. A nossa fé é medida justamente quando a gente ouve não. Porque quando eu ouço um não da parte do Senhor, eu preciso compreender o seguinte: quem é que está dizendo não para mim? É quem sabe o que é melhor para mim. Então, se eu confio de verdade nisso, eu não vou ficar brigando, não é? Eu não vou ficar digladiando, eu não vou ficar combatendo, porque, na verdade, quanto melhor eu acatar e acolher o não de Deus, mais leve se torna a obra que eu preciso viver na presença do Senhor através do seu Espírito Santo. Você gosta de arrumar a casa e alguém está bagunçando enquanto você está arrumando? Imagina que você queira arrumar a casa e a pessoa está ali atrapalhando, você quer varrer e a pessoa senta de um lado e está deitada do outro. Não, você precisa de condições, você precisa que a casa esteja disponível até mesmo para limpar. E muitas vezes nós atrapalhamos Deus no sentido de não permitirmos. Deus é Deus, né? Nós não temos poder de atrapalhar Deus. Mas nós muitas vezes impedimos, bloqueando a entrada do nosso coração porque não discernimos bem os nãos. E a gente muitas vezes é levado à insistência. Não, Deus, você não precisa insistir com Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Deus é que espera que você reflita e insista consigo mesmo a respeito da necessidade que temos de nos apresentar diante do nosso Senhor, desejosos de vivermos esse processo de santificação na nossa vida. O tempo que a gente gasta batendo a porta de Deus, dizendo eu quero que seja dessa maneira, eu quero controlar as situações, eu só creio que vai acontecer se for dessa ou daquela forma, o tempo que a gente perde fazendo isso, a gente poderia estar levemente permitindo que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. É importante a gente compreender que às vezes situações na nossa vida se repetem. Às vezes você tem um chefe ruim num lugar. E aí você sofre, perseguido por aquele chefe. Aí você diz, eu preciso mudar de emprego porque aqui está muito ruim. Ok, você luta e consegue uma outra porta. E aí daqui a pouco surge uma outra personagem que faz o mesmo papel. Sabe por quê? Porque na verdade o que precisava ser trabalhado era o seu coração. A gente nunca pode viver em função das outras pessoas, no sentido de que aquilo que nós precisamos mudar em nós e não ficar aguardando que as pessoas mudem. Se as pessoas mudarem, vai ser ótimo. Mas se elas não mudarem, nós podemos mudar, porque nós podemos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Os nãos que recebemos são chamados para que nós conheçamos mais o Senhor. Teu coração ficou apertado, não foi a resposta que você queria. Teu coração se afligiu porque não foi exatamente como você planejou e desejou. Mas isso te leva a conhecer mais o Senhor que nos amou primeiro. Isso nos leva a vivermos experiências mais profundas com Deus. Eu sempre digo isso para as pessoas. Gosto
das pessoas que passaram por situações difíceis na vida, porque essas pessoas têm uma história para contar. Muitas vezes pessoas que nunca passaram por nada na vida têm uma visão tão ingênua, tão superficial, que não agrega absolutamente nada para a nossa vida. Uma outra questão muito forte é que a gente pode pensar o exemplo da escola, né? Por que uma pessoa que repete, não é, ela não vai à frente? Quando ela não consegue, diante de uma aprovação, ser aprovada, ela não avança. Então, se a gente percebe que as coisas estão se repetindo na nossa vida, precisamos compreender que não vamos conseguir avançar até que aprendamos. Eu quero muito que você aprenda, sabe por quê? Essa situação está se repetindo na sua vida. Você precisa dar uma resposta diferente, porque talvez a maneira como você reagiu não te levou a compreender e viver aquilo que você precisava viver com Deus. Então o Espírito Santo está te dando uma oportunidade. A Isilda está dizendo, só mudamos quando deixamos o Espírito Santo agir em nós. A correção tem que vir. Eu sempre disse isso, não é? Eu dei aula um tempo e eu achava sempre engraçado que dia de você mostrar a correção da prova era um dia de pouco interesse da parte dos alunos. Os alunos têm interesse de saber quanto tiraram. Passei, não passei, já corrigiu as provas, professor? Mas quando vinha a correção, não havia muitas vezes o interesse de corrigir o que estava errado. O que é que Deus falou para Caim? Caim, se bem fizeres, serás aceito. Olha aí, o pecado jaz à porta. Você tem que dominar isso, você tem que se deixar corrigir. Você fez errado, a oferta não foi aceita, mas eu não estou condenando, punindo você, eu estou te dando uma oportunidade para você aprender a fazer da maneira que me agrada. Quando aceitamos a correção, podemos avançar, porque o Espírito Santo tem, aquilo que a Isilda está dizendo, o livre acesso ao nosso coração para fazer aquilo que precisa ser feito. Se eu não aceito a correção, eu fico no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar. Eu quero dizer algo para você. Às vezes você fica com a sensação de que Deus está dando voltas porque não acontece aquilo que você quer. Mas você já parou para pensar que talvez aquilo que você chama de voltas é o meio de Deus encontrar teu coração aberto para que Ele faça a obra que precisa fazer? Eu não gosto muito de admitir isso, mas é verdade. As voltas que a minha vida já deu, na verdade, era Deus querendo agir, querendo a abertura do meu coração, me dando oportunidades. Não pensa que o não de Deus é outra coisa senão uma oportunidade de você ser corrigido, melhorado, transformado e assim a tua vida avance. Eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: Jesus confessou, ficou escrito, registrado para nós, a sua confissão. Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. E o versículo seguinte que lemos, o 43, é muito especial. A Bíblia diz que um anjo veio e confortou. Né? Em algumas outras versões diz confortou com palavras. Eu creio que Deus está nos visitando nessa noite através do seu Espírito Santo, enviando seus anjos para dizer para você o seguinte: não vai ser do jeito que você quer, mas a tua bênção vai chegar. Não vai ser como você espera, mas o Espírito vai agir e o que precisa acontecer vai acontecer. Eu acredito, é algo muito pessoal, que o anjo estava dizendo para Jesus o seguinte: vais morrer numa cruz, serás crucificado, porém, ao terceiro dia estarás à destra do Pai. E Deus está querendo te lembrar das promessas. Deus quer lembrar das promessas que tem na tua vida, Isilda. Deus quer lembrar as promessas que fez ao teu coração, Bárbara. Aldilene, aquilo que Deus disse que ia fazer, Deus vai realizar. É o anjo do Senhor trazendo o consolo. É o Espírito Santo se revelando, testificando que o Senhor é presente na nossa vida para que a gente possa descansar e deixar o Senhor trabalhar.
É momento de você descansar, deixar o Senhor trabalhar e fazer a obra que você e eu não saberíamos como fazer. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos muito que aconteçam, porém, talvez não sejamos os promotores do que vai acontecer e precisaremos aguardar, confiar de todo o nosso coração que o Senhor vai agir. Você quer reagir da maneira que agrada ao Senhor ou você quer manter esse comportamento, não é, difícil de se angustiar e se fechar para o agir de Deus? É a pergunta para nós nessa noite através dessa mensagem. Eu tenho sido grato aos nãos, eu tenho discernido os nãos de Deus, eu estou compreendendo que preciso me preparar, que o Espírito Santo está forjando em mim o caráter de Cristo. Eu estou colecionando nãos, entendendo que na sucessão deles uma obra da parte do Espírito Santo está sendo feita na nossa vida. A gente aceita o não de Deus dizendo sim para Deus. Se você hoje no seu coração disser sim para Deus, é a maneira de você dizer: Senhor, apesar dos teus nãos, eu confio em Ti. Eu tenho fé que o Senhor vai operar e eu tenho certeza que o Senhor vai enviar os seus anjos, o seu Espírito Santo para trazer consolo e te ensinar a viver diante dos nãos do Senhor. Pai, nós oramos a Ti nessa noite para declararmos em primeiro lugar que é muito difícil ouvir não quando a gente cria expectativas do Teu sim. Ó Pai, mas nos ensina a dizer como Teu Filho Jesus: se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a Tua vontade. Nos encaminha a Tua vontade, nos ensina a descansarmos no Senhor, crendo que, não acontecendo o que desejamos, acontecerá o que Tu queres e aquilo que desejas para nós é o melhor que pode acontecer na nossa vida. Que assim como Tu confortaste o Teu Filho na cruz, que sejamos confortados em meio às dificuldades da vida. Às vezes nos sentimos pregados numa cruz, limitados, sem nada podermos fazer em relação àquilo que desejamos fazer. Ó Pai, como queríamos que determinadas coisas acontecessem e elas ainda não estão acontecendo. Pai, nos faz preferirmos que o Espírito Santo faça a obra, nos faz preferirmos cumprirmos a jornada de santificação e intimidade ao Teu nome, do que ficarmos esperando que as coisas vão acontecer como nós desejamos. Faz a Tua obra, Espírito Santo. Espírito Santo, traz consolo ao nosso pobre coração, que muitas vezes bate agitado porque deseja que as coisas aconteçam à sua maneira. Deus, que a Tua vontade se cumpra e que isso traga regozijo para a nossa alma, sabermos que o Teu não, por vezes, é livramento, é sempre bênção ouvirmos a Tua voz, seja dizendo sim, seja dizendo não, ou até mesmo espera. Pai, faz a Tua obra na nossa vida, esse é o desejo do nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela participação de vocês. Que Deus abençoe a todos. Amanhã a gente segue às 7 horas da manhã com uma devocional. A gente está lendo, estamos já terminando o livro de Mateus. Se essa palavra edificou teu coração, foi bênção para você, eu acredito que poderá ser bênção para outras pessoas que eu não conheço, mas que são teus contatos. Então eu peço que, se não for inoportuno para ti, compartilhe essa mensagem, curte. Um comentário que você faça já é o suficiente para que isso permaneça mais e apareça para mais pessoas no feed delas. Lembrando que a gente sempre compartilha essa mensagem no YouTube. Tudo que a gente fala, todas as lives são transmitidas, são carregadas, são subidas lá para o YouTube e ficam registradas. Se você quiser, você vai encontrar mais de 200 vídeos lá no nosso canal.
Quando você curte nosso canal lá e você se torna membro do canal, você também nos ajuda, porque isso vai fazendo com que apareça para as pessoas como links relacionados quando a pessoa estiver procurando, por exemplo, por uma mensagem bíblica. Tá bom? Falei demais, que Deus abençoe esse restante de domingo. Até amanhã, se Deus quiser. E não se esqueça, nós estamos sendo tratados por Jesus.